Olá, patriota! Hoje é dia 25 de agosto de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Muito prazer, eu sou Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. E sempre às 8 da noite, a segunda edição é comandada por Cleiton Basso. Desde já, confira se o sino de notificações está ativado para receber as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente e feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro convida imigrante para dar testemunho em comício em Belo Horizonte. O presidente quebrou o protocolo e convidou um venezuelano para falar durante um evento com apoiadores. Presidente e primeira-dama recebem o coração de Dom Pedro I em Brasília. Bolsonaro e Michele acompanharam a cerimônia ao lado de crianças e depois posaram para fotos. Alexandre Garcia diz que o Brasil parece a Nicarágua após a operação da Polícia Federal contra empresários. O comentarista voltou a criticar o autoritarismo de investigação determinada por Alexandre de Moraes. Em segundo nas pesquisas, Sérgio Moro volta a acenar para Bolsonaro. O ex-juiz diz que está confiante na vitória para o Senado no Paraná, mas volta a citar o presidente nas suas entrevistas. São 3 os compromissos oficiais da agenda do presidente Bolsonaro hoje, todos em Brasília. Às 10 da manhã, ele participou de uma cerimônia do Dia do Soldado, com a imposição de Medalha do Pacificador e da Medalha do Exército Brasileiro. Às 4 da tarde, Bolsonaro se reúne com Renato de Lima França, subchefe para assuntos jurídicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Na sequência, às 5 horas, ele participa da posse dos ministros Maria Tereza de Assis Moura e Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça. O presidente Bolsonaro esteve em Belo Horizonte para um comício que contou com milhares de apoiadores nas ruas da cidade. Num discurso que quebrou o protocolo do evento, Bolsonaro convidou um venezuelano para contar a sua própria história. O homem fez um relato dos horrores da ditadura venezuelana e se emocionou ao contar sobre como o Brasil mudou a sua vida para melhor. O presidente Bolsonaro, ao lado do venezuelano, reforçou que a vida daquele homem só mudou para melhor porque o Brasil é um país livre, diferente da Venezuela. Por fim, Bolsonaro voltou a criticar as pesquisas recentes para a presidência. Nas suas próprias palavras, o único lugar em que Lula ganha é o Datafolha. Veja o que ele disse. Eu queria abrir uma exceção e quebrar o protocolo. Pode ter certeza. Quem vai falar aqui agora é uma pessoa que viu o seu país, mais rico do mundo em petróleo, afundar no socialismo. Eu peço ao pessoal que baixe a faixa aí, por favor, já li. Muito obrigado pela faixa, muito obrigado. Eu tenho aqui do meu lado aqui um venezuelano. Nós não temos o número certo. Devemos ter centenas de milhares de venezuelanos no Brasil. E nós estamos dando abrigo a todos eles. Como eu dei lá atrás, quando assumi, para centenas de cubanos daquele programa conhecido como Mais Médicos, mas, na verdade, era um programa para ajudar Fidel Castro, que já foi embora. Já deve estar num lugar bastante quente. Tá? E o que nós queremos no Brasil? Vamos primeiro, o que nós não queremos? Nós não queremos que o Brasil se transforme numa Venezuela. Não conversei com o cidadão aqui, eu não conversei com ele, ele vai usar a palavra, não sei o que ele vai falar, mas tenho certeza que ele gostaria de estar lá na Venezuela. Não podemos esquecer que quem fez campanha para Chávez e Maduro no passado foi o Lula, lá na Venezuela. Ele defendeu aquele regime. Certa vez ele falou, na Venezuela pode faltar tudo, menos democracia. É exatamente o contrário. Lá não tem democracia e falta tudo. Então, ele queria estar lá. E nós não queremos colocar o Brasil na situação que está a Venezuela. Então, vou abrir a palavra para ele contar aqui um pouco do que o seu povo vive lá em função das escolhas que fizeram.
O pessoal acreditou na palavra fácil do Chaves e do Maduro e na campanha do Lula, dizendo que a esquerda ia dar o paraíso para eles. Não deram o paraíso. Deram fome, miséria, violência e desgraça. E o fim da família, a desestruturação das famílias na Venezuela. Qual é o teu nome? José Gregório. Então fala aqui 2 minutos. O que você fez para chegar até aqui, onde está a sua família, se tem parentes ou não na Venezuela, como eles vivem, se o pessoal lá já comeu todos cães e gatos por fome ou não. Muy boa tarde, gente. Mi nombre es Gregorio, para que puedan entender un poquinho. Eu voy a falar devagar. Eu, como venezolano, já tenho 4 anos aqui em Brasil. Eu passei muito trabalho. Eu saí da Venezuela por uma miséria, por el fome. ¿Por quê? Porque temos um presidente que não merece nem o nome que ele está levando por enquanto. Entendeu? Eu estou aqui em Brasil por la situação, porque o presidente que temos na Venezuela, ele acabou com nossa riqueza, com o ouro, o petróleo, as minas, entendeu? Eu, para poder entrar aqui em Brasil, eu fiquei 5 dias, gente, andando com uma mala e uma mochila em minhas costas, entendeu? Aguantando fome, aguantando sede, ninguém dava carona para nós. Eu 5 horas da tarde, eu tinha que arrumar na orilla do mato para poder dormir, para poder continuar o outro dia, depois que um animal pudesse comer a eu, uma serpiente, entendeu? Eu pedia carona para os brasileiros, eles falavam que não, que era muito proibido. Aí eu entrei a Boa Vista, Roraima, aí eu fiquei 4 meses deitando em el chão, revisando lixo por lixo para poder comer. Pero, graças a Deus, a las igrejas cristianas nos ajudaram. Aí começaram os abrigos. Fiquei 5 meses em um abrigo. E aí fui, me hice muitos amigos de la polícia, de Boa Vista, de la prefeitura, la ONU. Ellos me ayudaron para poder salir de Boa Vista hasta Rio Grande del Sur. Cuando yo entré en Rio Grande del Sur, ahí las puertas y janelas fueron abriendo para mí. Ahí yo trabajé lá 4 meses. Ahí vine embora para Minas. Y le doy gracias a Dios que estoy trabajando en la firma Latex City. Ahí estoy trabajando. Aí trabalho, gente. É uma empresa terceirizada, entendeu? Le doy graças a Deus também. Já saquei meu documento de aqui de Brasil, gente. Tenho todos meus documentos. Assim como eu tenho meus documentos, também lo tem toda a minha família. Apesar de las coisas que nós passamos para entrar aqui em Brasil, apesar do fome que aguantamos para entrar em Brasil, entendeu? Graças a Deus, le doy graças a Brasil. Gracias, Brasil, por abrir la puerta a todos mis colegas venezolanos. Gracias, Brasil, de corazón. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado. Eu me siento muito triste porque na Venezuela ficaram muitos parentes de eu, crianças. Meu filho também que está na Venezuela passando fome. Meu filho deixou a escola. ¿Por quê? Por culpa de um presidente. Por culpa de um presidente que está na Venezuela acabou com a Venezuela. Acabou. Pessoal, o mais importante hoje aqui não é a minha pessoa, é o testemunho desse venezuelano. Vocês veem vídeo no YouTube do Lula fazendo campanha para Chaves e para Maduro. Vocês veem no YouTube também, desse ano, Lula fazendo campanha para Petros, lá na Colômbia. E ele assumiu há poucos dias o governo. Uma das primeiras medidas foi liberar as drogas na Colômbia. Vocês sabem que o Lula esteve também na Argentina fazendo campanha para Cristina Kirchner,
que o atual presidente lá da Argentina visitou Lula na cadeia em Curitiba. Nós sabemos que essas pessoas de esquerda são unidas e trabalham não para o seu povo, para o seu país, mas trabalham para um projeto de poder, para uma vez chegando, não sair mais do mesmo. Eu peço a Deus que não tenhamos que fazer uma operação acolhida no Rio Grande do Sul também. O testemunho dele aqui tem que calar no coração e na mente de cada um de vocês. Nós não queremos isso para o nosso país. E a nossa imprensa que está aqui presente. Quem são seus colegas da imprensa na Venezuela? Não tem mais imprensa na Venezuela, a não ser a imprensa oficial. A exemplo da imprensa cubana, o tal do Grama. Meus amigos, vocês sabem o que estava acontecendo com o Brasil até 2018. Para onde estávamos indo? Vocês sabem que, graças a Deus, ocorreu o impeachment em 2016. E olha que quem conduziu o impeachment no Senado foi basicamente Renan Calheiros, entre outros. E hoje em dia Lula está aliado a Renan Calheiros. Você sabe que Alckmin trabalhou pelo impeachment de Dilma e hoje ele é vice do Lula. A gente sabe que do lado de lá tem essas pessoas que não têm qualquer caráter. São pessoas que fazem qualquer negócio pelo poder. E nós sabemos que, nesse momento, posam de boas pessoas. Eu vi o outro lado falando que vai transformar o Brasil num canteiro de obras. Olha, nós estamos fazendo o possível com o nosso Ministério da Infraestrutura. Com dinheiro da onde? Só o que ele desviou, o que ele endividou a Petrobras, foram quase 900 bilhões de reais. O equivalente a 60 vezes o gasto na transposição do Rio São Francisco, que nós terminamos. Vocês sabem que o único lugar que o Lula ganha é no Datafolha, mas em lugar nenhum. O presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele receberam o coração de Dom Pedro I numa solenidade em Brasília. Juntos a dezenas de brasileirinhos, os dois posaram para fotos e arrancaram um sorriso das crianças presentes. Veja um trecho da cerimônia. Nesse momento, convidamos os alunos da Escola Classe 16 da Ceilândia a posar para a fotografia com o presidente da República, Jair Bolsonaro, senhora Michele Bolsonaro e demais autoridades do dispositivo.
Após a chegada do coração de Dom Pedro I a Brasília, o presidente Jair Bolsonaro recebeu dezenas de estudantes, entre crianças e adolescentes, para um encontro descontraído no seu escritório. Bem-humorado, o presidente brincou com jovens, deixou eles conhecerem um pouco da sua rotina e deixou claro que o estudo é o caminho mais importante para crescer na vida. Veja o registro compartilhado pelo senador Flávio Bolsonaro. Brinca, 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 brinca. É de quem? Se alguém quiser sentar na minha cadeira, fica à vontade. Ó, é só estudar que vai. Sempre crítico em seus comentários, o jornalista Alexandre Garcia voltou a analisar, com o parecer de juristas embasando sua visão, a operação da Polícia Federal contra 8 empresários que supostamente apoiariam um golpe contra Lula em caso de sua vitória nas eleições. O crime de ideia, como o jornalista destacou, é uma coisa que parece existente em ditaduras como Nicarágua, não no Brasil. Por isso, Garcia voltou a dizer que houve excesso na determinação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Veja uma parte do seu comentário. Então, gente, o assunto continua sendo essa perplexidade ante a atitude do ministro Alexandre de Moraes a respeito de 8 empresários que trocavam opiniões políticas. E não existe no Brasil crime de opinião, mas o ministro recebeu a notícia crime de juristas. Imagina que juristas, hein? Jurista que não sabe que gente que não tem foro privilegiado não é tratado pelo Supremo, tem que fazer um boletim de ocorrência, fazer uma queixa ao Ministério Público, na primeira instância. Jurista que não sabe que não existe crime de opinião? Que juristas, hein? E também, se não me engano, 3 deputados do PT. E o ministro Alexandre de Moraes resolveu mandar busca e apreensão para saber o que eles estão fazendo, se estão conspirando para derrubar o governo, derrubar tudo, se tem arsenais, se estão se preparando com talvez alguma força invasora exterior, porque aqui dentro a gente não vê nada, né? Isso significa invasão de privacidade de todo jeito. Lá na Nicarágua, a ditadora Daniel Ortega está fazendo isso com a Igreja Católica. Bom, mas eu falei aqui de alguns juristas se manifestando, agora eu vejo aqui manifestação de juristas na Gazeta do Povo, né? Um deles, um especialista em direito eleitoral, Adriano Soares da Costa, diz que, em primeiro lugar, temos uma conversa privada entre indivíduos. Isso é garantido pela Constituição também, a privacidade. Quanto às mensagens de texto que foram vazadas, e aí também eu gostaria de lembrar que está em vigor o denuncismo. E não é de agora, não, desde o lockdown, da pandemia. Você via jornalistas denunciando a pessoa que estava sentada na beira da praia. Meu Deus, que feio. Isso tinha muito no tempo da Alemanha comunista, a Stasi gostava disso. Os comissários de quarteirão faziam isso. Quanto às mensagens vazadas, não existe ali menção de um golpe em concreto ou atos preparatórios para qualquer ataque ao regime democrático, mas sim emissão de opiniões.
Podemos concordar ou discordar, mas não existe crime de opinião. Né? Retirar daí materialidade para uma ação cautelar de natureza penal, como busca e apreensão de celulares, bloqueio de contas, congelamento de ativos, é algo que lembra a conduta de estados totalitários, a revelia da Constituição Federal, diz esse especialista em direito eleitoral. Né? Mas aí vocês vão de perguntar, mas o Senado não faz nada? Se o Senado reagisse contra isso? Pois é, eu vi aqui uma declaração, mais uma platitude do presidente do Senado, né, entre as platitudes rotineiras. Ele diz assim que pregar retrocessos democráticos, quem fizer isso está redondamente enganado. Eu queria entender o que é retrocesso democrático. Porque se é democrático, né? E pregar, meu Deus do céu, pregar não é executar, nem preparar, nem fazer. É interessante isso. E ele, por sua vez, não faz nada, né? Está cheio de pedido lá para investigar esses desvios na Constituição. Eu vou usar um eufemismo leve, desvio, né? Na Constituição, mas... enfim. Em segundo nas pesquisas eleitorais ao Senado pelo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro voltou a acenar positivamente para o presidente Jair Bolsonaro, cujo governo abandonou após fazer acusações que nunca se comprovaram. Moro disse ontem que as pesquisas possuem resultados contrastantes por conta de metodologias diferentes e que ainda tem muito chão pela frente até outubro. Por fim, o juiz declarou que existe convergência entre ele e Bolsonaro por terem o mesmo adversário, o ex-presidente Lula. Porém, ao ser questionado sobre um eventual segundo turno, Moro se esquivou de responder declaradamente em quem votaria. Veja o que ele disse. Quanto à pesquisa, né, saiu uma pesquisa também semana passada que me colocava na liderança, uma pesquisa da Big Data. Então essas pesquisas são, assim, representam uma metodologia e um retrato feito com base naquela metodologia. A gente está confiante, né, com humildade, evidentemente, que a gente tem uma expectativa boa em relação a essa eleição. Está confiante, pode virar o jogo, né? Sim, não sei nem se é o caso de virar o jogo, porque no fundo essas pesquisas elas têm metodologias diferentes e muitas vezes apontam para resultados contrastantes. Uma pesquisa semana passada me aponta a liderança, outra pesquisa com outra metodologia aponta o senador, mas nós temos um grande chão pela frente. Nem começou o programa eleitoral, por exemplo. Olha, objetivamente, nós temos um candidato, que é a senadora Soraya Tronic, o União Brasil vai trabalhar e eu vou trabalhar pela nossa candidata no primeiro turno. E o que eu tenho pontuado apenas em relação ao futuro é que eu e o presidente Bolsonaro temos o mesmo adversário. Temos sim divergências, mas temos essa convergência importante, que não existe como eu estar ao lado de Lula ou do PT por uma incompatibilidade de história, de princípios e em temas que são fundamentais para mim, que é a honestidade e combate à corrupção. Em eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, como são os posicionamentos? Não, nós não estamos pensando no segundo turno, nós estamos pensando só no primeiro turno e trabalhando pelo nosso candidato. Muito bem, assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.